Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Maicon Flores da Zelar Corretora. Estamos gravando mais um vídeo aqui do nosso canal para falar um pouquinho hoje sobre o consórcio de imóveis, tá? Explicando um pouquinho para você como funciona, para você ter esse conhecimento aí para poder tomar uma melhor decisão para adquirir o seu patrimônio, tá? Então hoje nós vamos falar especificamente do consórcio de imóveis, ok? Então a gente vai passar aqui com um breve resumo sobre o que é o consórcio, né? O consórcio, na verdade, é um sistema de autofinanciamento realizado por um grupo de pessoas sem cobrança de juros. Então, esse grupo de pessoas participa de um grupo com o mesmo objetivo, cada um faz a sua contribuição mensal, onde é arrecadado o fundo para as contemplações. Cada grupo possui um número X de pessoas e vive exclusivamente com seus recursos arrecadados. Então, aquele grupo vive exclusivamente com os recursos das pessoas pertencentes àquele grupo, ok? Os participantes eles são identificados por um número chamado de cota. Então, cada participante vai ter aí a sua cota dentro do grupo. O consórcio de imóveis ele é ideal para aquisição de um imóvel urbano ou rural, também uma construção que você possa fazer, uma reforma também. Ele também pode ser utilizado para quitação de um financiamento, então você lá comprou um imóvel com um financiamento, você pode fazer um consórcio e quitar esse financiamento com um consórcio. Também é utilizado para transferência patrimonial, compra de imóveis na planta. Aí nesse caso, você comprando um imóvel na planta com o consórcio, você precisa ter um outro imóvel para deixar como garantia, certo? E normalmente também é possível utilizar um percentual do valor do crédito para a documentação desse imóvel, na média aí de 10%. Isso varia de acordo com cada administradora, tá? Então tudo que a gente falar aqui nesse vídeo de um modo geral, cada administradora de consórcio possui os seus produtos com as suas regras específicas, tá? Aqui esse vídeo é para exemplificar e para que você possa entender de um modo geral como funciona o consórcio. Então, quando a gente faz um consórcio, o que a gente paga nesse consórcio? No valor da nossa parcela está incluído o fundo comum, que é a maior parte do valor da nossa parcela, que é o valor que é destinado para o caixa do grupo, que é o valor que vai ser utilizado para as contemplações, perfeito? Então, dentro do fundo comum que cada integrante do grupo pagar, vai ser juntado esse valor e utilizado aí no grupo para contemplar os participantes. Tá? Dentro do valor da parcela também existe uma taxa de administração. Essa taxa de administração, na verdade, é a remuneração da administradora. Então, com esse valor, a administradora vai arcar aí com seus custos, pagar seus funcionários e tudo mais, dentro do valor da taxa de administração. Também existe o fundo de reserva. Para que serve o fundo de reserva? Tá? Para cobrir, por exemplo, os participantes do grupo que ficaram inadimplentes, enfim, todos os participantes do grupo contribuem com um percentual de fundo de reserva para utilização nesses casos. Lá no final do grupo, todo o fundo de reserva que sobrar, por exemplo, você está participando de um grupo onde paga 2% de fundo de reserva. No final, lá sobrou 1,5%, só 0,5% foi utilizado, sobrou 1,5% do seu fundo de reserva, você recebe de volta no final do grupo, ok? E também existe o seguro, que em algumas administradoras é obrigatório, em outras administradoras ele é opcional. Esse seguro ele envolve morte, invalidez, desemprego, incapacidade temporária. Então é um seguro para pagar o seu financiamento, não, o seu consórcio, perdão, nesses casos, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, aqui é de um modo geral, cada administradora possui seu produto. Algumas administradoras, por exemplo, não cobram o fundo de reserva, está tudo incluído dentro da taxa de administração, a taxa de administração fica um pouquinho maior e não tem o fundo de reserva. Outras administradoras têm o fundo de reserva que você vai receber lá no final do grupo. E também a questão dos seguros. Algumas administradoras cobram o seguro obrigatoriamente, outras é opcional se o cliente quiser contratar ou não.
Então aqui nós vamos fazer um exemplo, tá? Nós vamos pegar um crédito de 100 mil, supondo aí a aquisição de um terreno, por exemplo. Tá? Vou fazer um cálculo com 100 mil, que é uma conta redonda, para ficar mais fácil a exemplificação. Então um crédito de 100 mil, a administradora cobra aí 17% dentro desse exemplo, né? Cada grupo tem uma taxa de administração diferente. Nós aqui na Zelar Corretora nós temos grupos, por exemplo, a partir de 14% de taxa de administração. Então é importante você pesquisar aí a taxa de administração da sua administradora que você está cotando. Tá? Então nesse exemplo aqui, uma taxa de administração de 17% equivale a 17 mil. Um fundo de reserva de 2% equivale a 2 mil. Então o cliente vai iniciar com um saldo devedor de 119 mil, certo? Para um crédito de 100 mil. Isso se torna muito mais barato do que um financiamento, por exemplo. Então por isso que o consórcio ele é tão vantajoso na aquisição. Ele é uma compra programada e em função disso o cliente acaba economizando. Para um crédito de 100 mil, dentro desse exemplo aqui, ele iniciaria com um saldo devedor de 119 mil. Tá? Supondo que é um grupo de 180 meses, então esse 119 mil dividido em 180 meses daria uma parcela de 661,11. Tá? Esse exemplo aqui com uma parcela sem seguro. Perfeito? Aqui nós estamos dando outro exemplo de um cálculo com seguro. Então, como é calculado? Com o produto que nós trabalhamos, o seguro ele é de 0,061% sobre o saldo devedor. Tá? Então, o cliente ali está com um saldo devedor de 119 mil, usando o mesmo exemplo, né, vezes 0,061%, daria aí 72,59 por mês do seguro. Então, esse seguro somaria no valor da parcela de 661,11, a parcela do cliente ficaria 733,70 no caso da contratação do seguro que nós comentamos anteriormente. Sobre os índices de reajuste, pessoal, nos grupos de imóveis normalmente é utilizado o INCC para reajuste, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Tá? Por que existe esse reajuste? Para o cliente não perder o poder de compra. Vamos supor que o cliente contratou o consórcio, ele está pagando o consórcio dele, né? E durante esse período o imóvel que ele planejava comprar valorizou. Então é importante ter o reajuste do crédito para que ele não perca poder de compra e consiga comprar o mesmo imóvel que ele planejou lá na contratação do consórcio. Perfeito? Então existe esse índice de reajuste para que todos os componentes do grupo possam manter o seu poder de compra. Também é possível, na contratação do consórcio, entrar em grupos em andamento. Tá? O grupo em andamento ele tem uma vantagem de já estar mais saudável, é um grupo que já arrecadou mais fundo, então normalmente o grupo em andamento é um grupo que contempla mais, perfeito? Então, dando um exemplo aqui de como funciona o grupo em andamento, um cliente lá entrou no grupo, ele pagou 30 parcelas num plano de 180 meses, e ele desistiu por algum motivo, certo? Outro participante pode entrar nesse grupo, então como ele já tinha pago 30 parcelas, o grupo ele já está em andamento, ele se encerra em 150 meses, em 150 parcelas. Esse novo integrante, o cliente B, aqui no exemplo, ele entra e paga o valor total num período menor, porque só tem mais 150 meses de grupo, o grupo já está em andamento. E o cliente A, que havia pago 30 parcelas, ele aguarda ser sorteado nos sorteios mensais aí para restituição dos valores pagos, que são aqueles clientes que deixam de pagar, eles vão para um grupo onde eles aguardam ser sorteados para receber os seus valores de volta. Certo? Quais as formas de contemplação num consórcio de imóveis? Tá? De um modo geral, por sorteios, e aí esses sorteios eles são baseados na Loteria Federal, tá? E através de lances, que são lances fixos e lances livres. Então o lance livre, basicamente, ele é um leilão, onde aqueles participantes que ofertam um lance maior,
contemplam, de acordo com o saldo de caixa do grupo, ok? E existe também os lances fixos. Então, por exemplo, a maioria das administradoras trabalha com lance fixo aí de 50%, de 25%. Então, os clientes podem ofertar lance só de 50% do crédito. Tá? Então, todos os clientes que ofertarem um lance de 50%, eles vão concorrer para ser contemplados. Também existem os lances de 25%. Então, todos os clientes que ofertarem um lance de 25% concorrem entre eles para ser contemplado. Então, isso é o lance fixo. O lance livre são aqueles que ofertarem lances maiores. Tá? Também é possível, gente, utilizar um percentual do próprio crédito para ofertar os lances. Então, pesquise aí na administradora que você está pesquisando, fazendo a sua cotação. Por exemplo, você pode utilizar aí 25% em algumas administradoras. Então, dentro do próprio crédito que você tem ali, você contratou um crédito de 100 mil reais, você pode usar 25%, ou seja, 25 mil, né, no exemplo de 100 mil reais, para ofertar de lance. Então, sem precisar tirar do próprio bolso, você pode utilizar do próprio crédito que você contratou, e aí você sendo contemplado, você não vai ter um crédito de 100 mil, você vai ter um crédito de 75 mil para poder utilizar. E também os clientes podem usar o saldo do FGTS para ofertar de lance, certo? Isso de acordo com as regras da Caixa. O cliente pode então utilizar o saldo de FGTS para ofertar de lance nos grupos do consórcio. Sobre os lances, tá, pessoal? Esclarecendo algumas dúvidas, muitas vezes as pessoas não entendem muito bem. Muitas pessoas acham que o lance, a pessoa precisa pagar o lance para participar. Não, o lance ele é uma oferta, tá? Então não há necessidade de pagamento para oferecer o lance. Tu oferta o lance e aí somente se esse lance for contemplado, né, aí sim ele deverá ser pago para o cliente ter acesso ao crédito. Tá? Então ofertou, se eu fui contemplado, aí sim eu preciso pagar esse lance para ter acesso ao crédito. Se eu não pagar, eu não vou ter acesso ao crédito, vai para o próximo cliente que ofertou o lance, ok? Todo o valor pago de lance, ele irá abater do saldo devedor, diminuindo o período do consórcio ou o valor das parcelas. Então, vamos supor que eu ofertei um lance e eu estou aí com 150 parcelas ainda para pagar. Tá? Então, eu ofertei um lance, vamos supor que esse lance poderia cobrir aí 50 parcelas. Então, eu posso optar se com esse lance eu vou pagar as parcelas de trás para frente, e aí eu não vou mais ter 150 parcelas para pagar, e sim 100 parcelas, ou então eu posso optar em manter essas 150 parcelas e baixar o valor delas, ok? Então no lance a gente tem essas duas opções. Quando eu pago, eu posso optar por baixar o período ou por baixar o valor da parcela, já que o lance ele sempre abate do saldo devedor, ele é uma antecipação dos valores a serem pagos. Tá? Como funciona então aqui? A gente montou uma exemplificação da contemplação. O cliente está pagando uma parcela de 100%, né, sobre um crédito de 100%, e a partir do momento que ele é contemplado, se ele for contemplado por sorteio, ele mantém pagando o mesmo valor de parcela. Se ele for contemplado por lance, ele pode optar pela redução do prazo ou pela redução do valor da parcela. Tá? Aqui a gente escreveu parcelas de 100% porque existe no mercado, inclusive nós temos também, opções de consórcio com parcelas reduzidas até a sua contemplação. Então o cliente ele paga uma parcela reduzida até a contemplação. No momento que ele contempla, se ele contemplou por sorteio, a parcela dele, se ele quiser optar por pegar o crédito cheio, como ele estava pagando parcelas reduzidas, a partir do momento que ele contempla por sorteio, ele começa a pagar uma parcela um pouquinho maior, já que ele pegou o crédito cheio, certo? E se ele contempla por lance, aí vai depender do valor que ele deu de lance para reajustar o valor da parcela. Pessoal, aqui a gente deu uma exemplificação de como funciona de um modo geral aí no mercado o consórcio de imóveis. Lembrando, cada administradora tem o seu produto. Então, espero ter ajudado vocês, né? Exemplificando aqui que o consórcio, então,
se torna uma maneira muito atrativa para poder adquirir esse seu patrimônio, muito mais barato do que financiamentos, por exemplo, ele é uma compra programada, então acaba sendo mais atrativo e também é muito bom para investimentos, aquele cliente que quer investir em imóveis, também o consórcio acaba sendo muito atrativo, tá? Então explicamos de uma maneira geral para que você possa entender tudo o que acontece no processo do consórcio e esperamos ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem nos chamar nos nossos contatos, tem aí na descrição do vídeo o nosso site, tem os nossos contatos também e aqui as nossas redes sociais. Um abraço, até mais!